A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, a Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações, ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons, e diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aldo, seja muito bem-vindo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de verdade. Gratidão, 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 glórias, aleluia. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados. Todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos Prove vocês. na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você
ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o primeiro rebanho de hoje são os escolhidos de número 7. Vamos ao livro. 2 João com um capítulo. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos para os escolhidos de número 7. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saia agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segundo João, para os escolhidos de número 7. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de 2 João, com 13 capítulos. O presbítero, Senhor, eleita a seus filhos, a quem eu amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós, para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da paz do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebai plena recompensa. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3, vamos ao livro. 1 Crônicas, com 29 capítulos. Primeira Crônicas, Primeira Crônicas, capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos. Capítulo 1 contém 54 versículos. Genealogia de Adão a Abraão. Adão 7, Enós, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafe. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai,
Javã, Tubai, Meseque e Tiras, os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Tórgama. Os filhos de Javã, Elisam, Tarse, Quitim, Rodanim. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías 35. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que sai agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em o nome santo dos santos, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Isaías capítulo 35. Que contém 10 versículos. A alegria dos remidos. O deserto e os lugares secos se alegrarão, a erma exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e exultará de alegria e romperá os cânticos. A glória do Líbano se lhe deu. A excelência do Carmelo e Sarão, eles verão. A glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas. Firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, o vosso Deus dirá com vingança. Com recompensa divina ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como servos. E a língua dos mundos cantará. Águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Glórias ao Senhor Deus. 6 escolhidos de número 6. Apocalipse com 22 capítulos. Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 15, para os escolhidos de número 6. Apocalipse, capítulo 15, para os escolhidos de número 6. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 15. Que contém 8 versículos. O cântico da vitória. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira do Senhor Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas do Senhor Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo do Senhor Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Depois disso, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de ira do Senhor Deus, que vive para todo sempre. Glórias ao Senhor Deus. 9 escolhidos de número 9.
Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, vamos à oração. A oração é a oração 6. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que recebam a verdadeira paz e a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glória a aleluia e o meu muitíssimo amém. Malaquias capítulo 3, que contém 18 versículos. Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais o mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer, porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Então eles estarão ao Senhor ofertas em retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me chegarei a vós para o juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, aos filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 2, Efésios capítulo 2, que contém 22 versículos. A salvação pela graça. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O Senhor Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 5. Livro de Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 10.
Vamos à oração. A oração é a oração 8. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus. Como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Êxodo, capítulo 10, que contém 44 versículos. Os israelitas confessam os seus pecados. Enquanto Êxodo orava e confessava chorando, prostrado, diante da casa do Senhor Deus, ajuntou-se ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora façamos aliança com o nosso Deus, de que se despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor, e dos que temem ao mandamento do nosso Deus, faça-se conforme a lei. Levanta-te, a ti pertence este negócio. Nós seremos contigo, portanto, se forte e age. Assim Esdras se levantou e fez jurar os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. Então se levantou Esdras diante da casa do Senhor Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e de lá não comeu pão nem bebeu água, porque continuava a prantear pela infidelidade dos exilados. Proclamaram por toda Judá e Jerusalém a todos que vieram do exílio para que se ajuntassem em Jerusalém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar continuidade ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde
saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade aos sorteios escolhidos de número 13. E o livro é o livro de Tito. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, para os escolhidos de número 13. O capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, exortações a diversos grupos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos e serem sensatas, honestas, boas, donas de casas, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra do Senhor Deus não seja difamada. Exorta semelhantemente os jovens, a quem seja moderados. Em tudo que dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra integridade e reverência. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos. Escolhidos de número 14. 3 João com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração de número 9. Sejam todos muito bem-vindos. A oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que liberte de todo mal, de toda obra do mal, de todas as áreas dessas vidas, que estão junto conosco nessa igreja virtual, @igrejas e os dons, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. 3 João para os escolhidos de número 14. Terceira João contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde,
Assim como bem vai a tua alma, muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10, vamos ao livro. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo capítulo 29. Que contém 46 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. A consagração dos sacerdotes. Isto é o que lhes farás para consagrar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito e pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, pães finos, untados com azeite. De flor de farinha de trigo os farás e os porás no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás negar Arão e os filhos à entrada da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto da estola sacerdotal, e da estola sacerdotal e do peitoral. Ele cingirás a estola sacerdotal com o seu cinto de trabalho artesanal. E o turbante porás sobre a sua cabeça, e a corda de santidade porás sobre o turbante. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 8. Primeira João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2, 1 João, capítulo 2, vamos à oração. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem em um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que sejam livres de toda a depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. 1 João, capítulo 2, para os escolhidos de número 8. O capítulo 2 contém 29 versículos. O mandamento do amor, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Senhor Jesus o Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor do Senhor Deus, tem-se verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Obadias com um capítulo.
que contém 21 versículos. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou assaltante de noite, como estás destruído? Não furtariam somente o que lhe bastasse? Se a ti viesse os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. O que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão armadilha, não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom. O entendimento da montanha de Esaú, escolhido de número 4, vamos ao livro, sejam todos muito bem-vindos. João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 13. João, capítulo 13, vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e opressão maligna. Que chegar agora, onde a tua santa palavra está, onde chegar agora a tua santa palavra que está sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. João capítulo 13, que contém 38 versículos. O Senhor Jesus lava os pés dos 2 discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo o Senhor Jesus que essa hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, o Senhor Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído do Senhor Deus e ia para o Senhor Deus, levantou-se da ceia, tirou-se a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu o Senhor Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao escolhidos de número 1. Antes de eu sortear o livro e o capítulo, eu irei ler os nossos desafios que as empresas, que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. A segunda, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. A quarta, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas.
Examinem João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler aqui mais um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeira, ofertas. Segundo, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Hebreus para o rebanho dos escolhidos de número 1. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8. Hebreus capítulo 8 contém 13 versículos. Cristo, o mediador, deu uma nova aliança. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Eles servem num santuário que é a figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Vê, faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, porém, o Senhor Jesus alcançou o ministério superior deles, como também a aliança da qual ele é mediador e superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14. Pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Então, enquanto vocês vão mentalizando, eu vou lendo os nossos avisos para todos vocês.
Atenção todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso será em vão. Que como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 2, você vai meditar no livro de 2 João. Você que mentalizou escolheu o número 11, a meditação para você hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Você que mentalizou escolheu o número 4, a mensagem para você hoje está no livro de Isaías, capítulo 35. Você que mentalizou escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 15. Você que mentalizou escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de Esdras, capítulo 10. Você que mentalizou escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de 3 João. Você que mentalizou escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 29. Você que mentalizou escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Obadias, com um capítulo. Você que mentalizou escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de João, capítulo 13. E você que mentalizou escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 8. E eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados, eu vou repetir para vocês, mas antes de eu repetir, eu irei apresentar mais uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3.
não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de 2 João. Você que mentalizou o 11, 1 Crônicas, capítulo 1. Você que mentalizou o número 4, Isaías, capítulo 35. Você que mentalizou o 7, Apocalipse 15. Você que mentalizou o 10, Malaquias, capítulo 3. O 5, Efésios 2. O 12, Esdras 10. O 8, Tito 2, o 1, 3 João 14, Êxodo 29, o 13, 1 João 2, o 9, Obadias, o 3, João 13 e o 6, Hebreus capítulo 8. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, Atenção a todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração:
Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo e alma, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes de você, seguidor, inscrito, ofertante ou membro de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, principalmente escolhendo um para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @ IG 1-318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mínima Mateus 16, do versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também vai receber base, a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto do nome da empresa que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Itália, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.